Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como seria o jejum bíblico, como nós deveríamos jejuar. Um dos versículos mais claros a respeito do jejum está na pergunta que o Senhor faz aos judeus. Ele diz o seguinte: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuastes vós para mim? Jejuastes mesmo para mim? Zacarias 7:5. Essa palavra é profética. Isso é o Senhor perguntando aos hebreus se foi para Ele, para o Senhor que eles jejuaram. Eu creio que o jejum para o Senhor não é aquele em que nós deixamos de comer ou deixamos de fazer alguma coisa para termos mais comunhão com Ele, como se fosse a comunhão fosse um resultado desse jejum. Não, eu acho que é o contrário. Na minha opinião, é o contrário. Eu creio que é quando você tem tanta comunhão com Cristo, com Deus, que tudo mais, comer, beber, se divertir, qualquer coisa, passa para o segundo plano. Se você ler Isaías 58, você verá ali que o jejum verdadeiro é o despojar-se de si mesmo. Esse é o jejum verdadeiro. Em todo caso, o jejum verdadeiro é algo tão íntimo que se uma pessoa contasse a você como ela faz o jejum, já não seria um jejum sincero. Porque o próprio Senhor disse: tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Mateus 6:17-18. Portanto, desconfie da sinceridade daqueles que ficam proclamando aos 4 ventos que estão jejuando. Eu estou jejuando, eu estou em jejum, estou todo tempo sem comer. Desconfie desses, porque o verdadeiro jejum que o Senhor ensinou não é esse, não. É aquele que nós fazemos em oculto e não deixamos ninguém perceber que nós estamos jejuando para o Senhor, não para os homens. Deus, olha que interessante, Deus não instituiu um jejum na lei dada aos israelitas. Procure na Bíblia. Nunca Deus falou assim: vocês vão ter que jejuar assim, assim, assim. Não. O primeiro jejum que aparece na Bíblia é o de Moisés, quando ele subiu ao monte para receber as tábuas da lei, ficando 40 dias e 40 noites sem comer. Mas eu não creio que tenha sido um mandamento que ele recebeu de não comer e nem beber nesses dias, nesses 40 dias sem comer, né, que fala na Bíblia. Êxodo 34:28. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O jejum, portanto, de Moisés e também o de Elias, em 1 Reis 19:8, ele significava uma separação da vida normal da carne, para estar com o Senhor e dedicar-se exclusivamente ao Senhor. Esse é o significado do jejum. 1 Reis 19:8 diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O primeiro jejum coletivo nós vamos encontrar lá em Juízes, capítulo 20, versículo 26, mas foi um jejum decorrente da humilhação por causa do fracasso e da derrota que eles sofreram. Juízes 20, versículo 26. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Provavelmente um jejum de menos de um dia até. A ímpia Jezabel também decretou um jejum em nome do seu marido Acabe nas cartas enviadas ao povo para dar um ar de religiosidade ao homicídio que ela estava prestes a cometer, e mostrou com isso que o jejum também pode estar conectado a atos de impiedade. Sim, não pense que todo jejum é um jejum de Deus e para Deus. 1 Reis 21, de 9 a 10. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Olha só, ela começa um ato de traição, de assassinato, de homicídio, com uma proclamação de jejum, para parecer que era religiosa.
O primeiro jejum condicional, ou seja, do tipo em que você faz para buscar o favor de Deus, nós encontramos em 2 Crônicas 20, versículo 3, quando Jeosafá proclamou um jejum em todo o Judá por causa da iminência de um ataque das forças inimigas. Lá em 2 Crônicas 20, versículo 3, diz que Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Bom, ao que tudo indica, apesar de não ter sido instituído na lei dada a Israel, o jejum era um costume entre o povo de Israel e o próprio Senhor fala do jejum numa passagem em Marcos 9, 29. O Senhor disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E eu creio, portanto, que o maior significado, o mais importante significado do jejum não é aquilo que nós fazemos para parecer humildes e sofredores diante dos outros. Esse jejum não pega, não cola. Mas simplesmente porque estamos tão ocupados com Deus, tão ocupados com Ele, em comunhão com Ele, ou por alegria ou por tristeza, que até deixamos de lado muitas coisas, nos abstemos de muitas coisas, não só de comida e bebida, mas também às vezes até de diversões e coisas assim. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.